Engane-se se pensa que o IRS é só em abril. Se quer aumentar o seu reembolso de IRS ou mesmo diminuir o imposto a pagar, há prazos importantes que não pode deixar passar já em fevereiro. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou explicar-lhe o que precisa fazer sob pena de estar a perder dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Quase aí a trazer uma mega novidade para vocês, portanto, fiquem atentos à nossa newsletter e também às nossas redes sociais. Está quase. E já estamos em fevereiro e, ao contrário do que se pensa, este é um mês em que o tema do IRS vem para cima da mesa. Mas já, Bárbara, como assim? Isso mesmo. E porque eu sei que todos os anos é a mesma coisa e que há pessoas que ou não sabem ou que deixam passar o prazo, que depois perdem dinheiro com isso, mesmo sem fazerem a mais pálida ideia, eu resolvi deixar o alerta neste episódio de podcast. Portanto, se quer ser um bom samaritano, uma boa samaritana para os seus amigos e familiares, portanto já sabe, toca a reencaminhar este episódio de podcast através de e-mail, através do WhatsApp, para todos, porque acredite, não vai querer perder estes prazos importantes. Ora, antes de entregar a declaração de IRS, há vários passos que deve dar para não perder deduções ou mesmo arriscar pagar uma coima. Uma data importante é o dia 17 de fevereiro. Ora, até ao dia 17 de fevereiro, tem de confirmar qualquer alteração no seu agregado familiar que tenha existido no ano passado, ou seja, até 31 de dezembro de 2024. E de que alterações falamos? Pode ter sido um nascimento, um casamento, um divórcio, um óbito, uma adoção, entre outras possibilidades. Ou seja, se existiu qualquer alteração no seu agregado familiar em 2024, deve comunicar à autoridade tributária, ou seja, ao fisco, até 17 de fevereiro de 2025. A atualização do agregado familiar só deve ser feita se existirem alterações em relação à última declaração de IRS que fez. Ora, como é que o pode fazer? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, não é? Precisamos de saber que temos as senhas, não é? As senhas de acesso associadas, tanto assim como aos dependentes que fazem parte do seu agregado familiar. E caso ainda não tenha as senhas de acesso, deve pedi-las e solicitá-las então no portal das finanças. Ora, assim que entra no portal das finanças, deve procurar pelo segmento dados agregados IRS e selecionar a opção comunicar agregado familiar. Aí vai ter de autenticar os elementos do seu agregado familiar que estiverem por autenticar, não é? No fundo. Finalizando esse processo, a situação desse familiar passa a estar autenticado e deve repetir, caso haja novos membros, deve repetir esta sequência para todos os elementos do agregado familiar. Além disso, também deve dizer ainda identificar as características do seu agregado familiar através da declaração da situação familiar, onde na Segurança Social. Ou seja, sempre que ocorra um casamento, um divórcio, um nascimento, um óbito, uma adoção, e só a título de exemplo, não é? Dar estes exemplos para entender, deve atualizar a declaração de situação familiar na Segurança Social. E para isso basta fazê-lo através do portal da Segurança Social Direta. Mas dizer aqui que no caso da Segurança Social
não há data limite. Ainda até ao dia 17 de fevereiro. Devem ainda comunicar a partilha de despesas de dependentes em guarda conjunta. Ou seja, na declaração de IRS, os pais com guarda partilhada podem escolher a percentagem que querem deduzir das despesas dos filhos, caso haja uma guarda alternada. Aqui o ponto é que o total tem de representar 100%. Por exemplo, vamos imaginar, a mãe pode deduzir 70% e o pai 30%, ou vice-versa. O total é que tem que dar 100%. E os pais devem indicar a situação de residência dos filhos, ou seja, é mandatório que refiram, mesmo quando existe esta situação de residência alternada, e se um comunicar que o dependente está em guarda conjunta, não está em residência alternada, e o outro referir que está, neste caso a comunicação fica ali suspensa, não é? Porque há aqui um conflito. E caso não haja acordo sobre o que declarar, a própria autoridade tributária pode chamar os pais para apresentarem o que se chama um acordo de regulação das responsabilidades parentais. Também é fundamental que os pais indiquem a percentagem que cada um vai deduzir. Ou seja, é preciso estarem de acordo sobre quanto cada um vai declarar. E se o somatório dos dois, não é, for diferente de 100%, ou seja, se não estiver ali a bater, o fisco vai aplicar automaticamente a fórmula de 50-50, ou seja, vai deduzir para cada um metade. Se nada for comunicado ao fisco, vai ser considerado o domicílio do dependente a 31 de dezembro do ano anterior. E nisto quer dizer que as despesas vão ser deduzidas a dividir por 2. E mesmo que tudo lhe pareça ok relativamente a isto, não há nada como entrar no portal e confirmar todos os dados. Outro prazo importante ainda em fevereiro é o dia 25 de fevereiro. E porque até 25 de fevereiro deste ano também é preciso validar as faturas pendentes no portal e-fatura, de forma a maximizar o reembolso de IRS ou mesmo diminuir o imposto a pagar. E como é que pode fazê-lo? Pode aceder e deve aceder ao portal das finanças e ao e-fatura com as suas credenciais, e se o portal, quando entrar, der a indicação que tem faturas pendentes, significa que as tem de validar. Então deve clicar no botão complementar a informação das faturas e fazer o preenchimento. Há muitas empresas que têm mais do que um código de atividade económica, do que um CAI, e por isso as faturas ficam pendentes. E é necessário esclarecer a que setor se refere cada uma das despesas. Então, temos de ser nós, contribuintes, que é entrar na nossa área do contribuinte e esclarecer, no fundo, o fisco e marcar e validar a que categoria de despesa se insere cada uma das faturas que estão pendentes. As finanças só consideram automaticamente dedutíveis no IRS as despesas que estão, digamos, corretamente inseridas e validadas nesta plataforma nas categorias de saúde, educação, habitação, lares e despesas gerais e familiares. É também contabilizado 15% do IVA, que no que se refere às despesas de reparação e manutenção de automóveis e motociclos, assim como de restauração, alojamentos, cabeleireiros, institutos de beleza, exercício físico, além dos 30% do IVA com despesas com veterinários, medicamentos veterinários e a totalidade do IVA pago no âmbito de assinaturas de jornais, revistas, bem como passos mensais. Não se esqueça, depois de validar e escolher, então, o setor a que cada despesa pertence e, muito importante, guardar, ou seja, porque tem uns ícones, nós escolhemos o setor e depois guarde essa informação.
E caso se engane a associar o setor ou se detectar uma fatura associada ao setor que está errado, pode sempre selecionar e alterar. Também, no caso de o portal das faturas incluírem aqui despesas pendentes que estão sujeitas à taxa de IVA normal no caso das despesas de saúde sem associação da receita médica, pode sempre associar a receita, portanto clique em associar receita e pode consultar, primeiro verificar, não é, quais são as despesas e se tem uma receita médica que justifica algum desses encargos, assinala positivamente, ou seja, assinala sim na resposta, sim, tem receita. E como é possível que a despesa inclua, às vezes, não é? Pode-se dar o caso dessa fatura da farmácia incluir outras compras e outros, até além de medicamentos prescritos, basta indicar o valor que é coberto pela receita. No caso de todo o gasto estar coberto, aí coloca o valor total. Também, caso repare que falta alguma despesa, existe sempre a possibilidade de inserir essa despesa manualmente. Para isso basta entrar e depois lá no menu das faturas clique em registar faturas e preenche os campos em falta. Deixar aqui a nota, e é importante salientar isto, que as taxas moderadoras, os juros de crédito à habitação, propinas, encargos com seguros, só entram no sistema mais tarde. E é por isso que nesta altura em que estamos aqui no portal, a fatura a validar as faturas pendentes ainda não lhe vão aparecer. Existe também aqui mais uma particularidade que leva a que as faturas fiquem pendentes e está relacionado com o trabalho independente. Portanto, os contribuintes com atividade independente, aberta, não é? Quando entram no portal da fatura, vão ser sempre confrontados em que cada despesa aparece sempre a pergunta a indicar se esta despesa foi realizada no âmbito da atividade profissional ou não. Ora, se não foi, no fundo, realizada no âmbito da atividade profissional, deve assinalar que não. Se esta despesa estiver relacionada com a atividade profissional, aí deve colocar sim, se a totalidade da despesa estiver então relacionada. Nesse caso, o fisco, não é, a autoridade tributária, vai ter em conta 100% do valor dessa despesa. Pode também assinalar parcial se apenas uma parte da despesa estiver relacionada com a atividade independente. Se o rendimento anual da atividade for inferior a 27.360 euros, não é necessário efetuar despesas à profissão. Isto porquê? Porque 10% dos rendimentos dos trabalhadores independentes são deduzidos de forma automática. E pode o trabalhador deduzir mais 15% se forem justificadas essas despesas. No entanto, como as finanças já deduzem 4.104 euros a todos os trabalhadores, apenas é necessário validar as despesas profissionais, lá está, quando a parcela de 15% dos rendimentos ultrapassa aquele valor, o que só acontece a quem ganha então os mais de 27.360 euros anuais. É importante também que guarde sempre os comprovativos de todas as alterações que introduziu. E em caso de divergência com o fisco, esta é a única forma de provar a despesa que declarou. E a recomendação é que guarde este comprovativo durante pelo menos 4 anos. Dizer também, relativamente a outra data importante, que é entre 15 e 31 de março, cada contribuinte pode consultar os montantes globais que lhe foram atribuídos para a dedução do IRS do ano anterior, incluindo aqueles que até fevereiro não estavam visíveis na plataforma, como eu há pouco indiquei, os juros do crédito à habitação, as taxas moderadoras, as despesas não comparticipadas por seguradora e, lá está, deve confirmar se existe algum valor em falta e, havendo esse valor em falta, pode então dar essa indicação de que está em falta. Depois, é claro, entra a data principal. 1 de abril a 30 de junho é a entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos de 2024. Portanto, tem início a 1 de abril e termina a 30 de junho. E talvez até volte a vir aqui detalhar aqui mais alguns pontos. Mas o que eu gostava de salientar, e era importante ter atenção, sobretudo ainda no mês de fevereiro,
é não deixar passar o prazo, não deixar passar estes prazos importantes que mencionei aqui, de 17 de fevereiro, de 25 de fevereiro, porque efetivamente a não validação, a clarificação destas informações podem custar aqui bom dinheiro. E pronto, era isto que tinha para trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer que está quase a chegar a novidade incrível. Por isso, se ainda não subscreve a nossa newsletter gratuita, pode fazê-lo através do link que vai encontrar na descrição deste episódio. Também já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Falo do Facebook, do Instagram, do LinkedIn. Juntar-se também ao nosso grupo de Telegram e todos os links vai encontrar na descrição deste episódio. E mais uma vez também não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que está a ouvir. E se gostou deste conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, aqui entre nós eu acho que vai, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.